Bem, pessoal, então, em relação ao ativo imobilizado, vocês tiveram alguma dúvida e gostariam de esclarecê-la aqui? O que foi que vocês não entenderam? O que vocês, algum ponto em específico que vocês desejam tratar? Não, professora, de minha parte, por enquanto, nenhuma dúvida. Tá. Professor, eu tinha uma pergunta, mas não envolvida, mais baseada na prova. Sim. Na verdade, não sobre a prova, mas assim, a prova ela reuniu ali conteúdos que não são difíceis, mas eles se tornam difíceis porque são complexos, assim, resolver o exercício, né? É uma sequência de passos que você tem que seguir e caso você falhe algum, né, você erra, e foram ali alguns desse sentido. Aí a minha dúvida, e depois da prova a gente conversou, né, os colegas, é assim, o quanto a gente que está fazendo essa disciplina na modalidade remota, a gente vai entender esse conteúdo, porque talvez, né, eu também fiquei com essa dúvida, né, talvez se a gente estivesse fazendo a modalidade presencial, como tem mais tempo, é um ano inteiro, a gente teria uma visão bem mais aprofundada de cada item, né. Sim. É... Na verdade, assim, eu nem sei se seria uma visão mais aprofundada, mas é que o conteúdo ele seria digerido de uma maneira mais paciente. Não seria paciente a palavra que eu queria usar, mas no sentido de que vocês passariam 2 semanas vendo, por exemplo, impairment, entendeu? E uma coisa é a gente estar aqui, por mais que tanto o professor quanto o aluno se esforce para o seu melhor, mas a gente sabe que a barreira física, né, ela existe. E nesse momento, conversando também com outros colegas, tanto professores, como sempre onde eu vou, eu pergunto se tem algum aluno, embora não seja do nosso curso, mas eu sempre procuro saber, e aí, como é que estão as aulas? Ai, não aguento mais aula remota. Então, isso não é só o lado de vocês, a gente também está doido para voltar, querendo voltar para a atividade presencial, porque realmente é uma outra visão, né? A gente está ali, pode abrir o computador, mostrar um vídeo, vocês têm mais tempo de pesquisar, de interagir, até porque a maioria de vocês também, imagino que estão trabalhando em home office, né? E aí, de repente, você vê uma coisa no trabalho, e no home office você não consegue ver alguma realidade na tua atividade, no teu trabalho, que você consegue trazer para a sala de aula, e aí ficaria com dúvida. Uhum. Mas, realmente, por mais que a gente se esforce, mas o ensino remoto, ele fica, de certo modo, prejudicado nesse sentido, principalmente pelo fator tempo. A gente tem no presencial, sabe quando a gente iria ver o assunto de impairment? No segundo semestre. Sim. Entendeu? Nossa. A gente acaba o primeiro semestre, minto. Não, a gente acaba o primeiro semestre ali nos empréstimos e financiamentos. Aí começa o segundo com o impairment imobilizado, aí vem o PL, já vem as demonstrações e encerra o ano. Uhum. Então, realmente, Porque precisaria de bastante tempo. eu não sei como que é a prova quando ela é presencial, se ela é com consulta ou não, mas eu digo por Não. mim, que se fosse para fazer essa prova, se não fosse com consulta, não iria sair todo o conteúdo. Uma delas sairia, mas eu não conseguiria finalizar, porque de certa forma eu tive que voltar lá nos exercícios que foram resolvidos para consultar para ver se eu estava no caminho correto. Entende? Uhum. Por essa sequência de ações que você tem que tomar na resolução. É que no presencial a gente faz mais atividades, né? Então a gente exercita mais, acaba que por vezes se torna repetitivo o assunto, de tanto que a gente tenta puxar de vocês, tenta trabalhar esse assunto para, de certo modo, você fixar o conteúdo, né? Mas no presencial a prova não é com consulta. Mas também ela acaba se tornando um pouco mais simples, né? Até pelo fator tempo também. É Sim. uma noite a prova, então algumas informações elas precisam ser já fornecidas em função desse prazo que acaba sendo mais curto do que
no remoto. Essa ia ser a minha outra pergunta. Se a prova ela era a mesma ou ela, no caso no remoto, a professora exige mais, então é isso? Pede mais? Não é que eu exijo mais. Assim, o raciocínio final, digamos, ele é o mesmo. Por exemplo, como que seria no presencial, vamos imaginar assim, numa questão de impairment, por exemplo, o valor justo líquido de venda, na maioria das vezes ele já vem dado, o valor em uso ele já vem dado, ou é um cálculo mais simples do aluno fazer, são menos períodos. Entendi. Para facilitar nesse sentido, entendeu? Entendi. Mas, assim, o objetivo final do teste é o mesmo, tanto no presencial quanto no remoto, o aluno vai ter que saber quando há perda, quando não há, quando que reverte, quando não reverte, entende? Uhum. Entendi, professor. Entendi. Era isso. Obrigado. Eu achei que você ia perguntar se, por exemplo, algum desses passos durante a avaliação tivesse errado, se anularia toda a questão. Quando você começou a falar, eu imaginei que você fosse perguntar isso. Mas sabendo que talvez seja a dúvida de alguém, embora você não tenha perguntado, eu vou responder. Na verdade, depende do erro, né? Se você vê que, por exemplo, era um período de 8 anos, a pessoa colocou 7, você vê que ele teve um raciocínio adequado, mas também responde uma coisa que não tem nada a ver. Era valor presente e a pessoa bota valor futuro. Então, aí você realmente ficou prejudicado o raciocínio. Por isso que a correção ela acaba sendo tão demorada nesse sentido, porque eu preciso avaliar caso a caso. Se fosse para olhar somente uma resposta certa ou errada, era simples. Né? Um valor X, certo, um valor que não é aquele X, errado. E aí não pontuaria. Mas aí acabaria também prejudicando, nesse sentido, o processo avaliativo e, consequentemente, a nota que seria atribuída a cada um de vocês. Sim. Pelo resultado da minha prova anterior, eu vi que a professora já tinha considerado algumas questões, né? Que, apesar de ter ido para um caminho errado, a professora, não, pelo caminho aqui vou dar meio certo, alguma coisa nesse sentido. Né? Isso, exatamente. Entendi. Mas assim, a minha dúvida é no conhecimento, né? A partir do conhecimento. Esse conhecimento, logicamente, a gente não vai estar no mesmo nível das pessoas que fizeram no presencial, né? Porque eles viram muito mais. Sim, mas também imagina ficar 1 ano e meio parado, né? Na verdade, vocês já começaram no remoto, né? Começaram, assim, no sentido de, tudo bem, teve 2 semanas de aula, mas aí houve a pandemia, parou, e vocês já vêm desde a introdutória no remoto. Uhum. E correndo o risco de ainda pegar um pouco de avançada, né? Ninguém sabe como que vai. Eu, sinceramente, eu tô pensando ainda se eu vou fazer a avançada no remoto, porque se nessa mesma linha, talvez ainda a introdutória, a intermediária, avançada. Eu vou conversar com a professora e com outros professores para ver se compensa, porque daí o conhecimento, no final, não sei se... Olha, o que os alunos em geral falam é que a intermediária ela acaba sendo mais densa do que a avançada. Então, se você fizer uma avaliação tua e você imaginar que aprendeu, né, dentro da tua perspectiva, aprendeu bem a disciplina intermediária, você irá passar por avançada sem maiores dificuldades. O que é que a disciplina de avançada, em geral, trabalha? Lembra que nós estudamos o MAP, né? Uhum. Ela vai detalhar o MAP, vai trabalhar a parte de combinação de negócios. O que é combinação de negócios? Aquisição de empresas utilizando o método da equivalência patrimonial, e aí vai detalhar a equivalência patrimonial, por exemplo, operações entre companhias, uma controlada compra da sua coligada, uma controlada compra da sua controladora. Ou o inverso, como que fica isso na consolidação dos demonstrativos? Ou uma coligada compra de uma empresa que ela tem participação sem exercer o controle, como é que fica o PL dos acionistas minoritários, vai trabalhar esses aspectos, né, fusão, cisão, incorporação, a parte de conversão das demonstrações contábeis, a parte de consolidação. Então, assim, juntando a disciplina de intermediária e a disciplina de introdutória, digamos, que dá a disciplina de avançada. Claro que existem outros pontos trabalhados lá, principalmente em relação à consolidação dos demonstrativos. Mas o básico seria o que são vistos na disciplina introdutória e na intermediária.
Deu uma boa base do que a gente vai ver. Tem que pensar aí. Mas indo parece que pelo que a professora falou, talvez valha a pena fazer, porque assim, o meu trabalho, não sei se é dos colegas, alguns eu sei que conversam mais próximo também, mesmo a gente estando no remoto, está exigindo bastante. E eu não consegui fazer todas as disciplinas agora do segundo ano, né? Tanto que eu fiquei só com aquela estrutura base ali, né? Que é economia e intermediário, para que eu conseguisse fazer a avançada, e deixei aquelas que não tinha pré-requisito para fazer mais para frente. Mas custos não é pré-requisito para orçamento empresarial, não? Para controladoria? Mas aí eu posso fazer curso ano que vem, e essas são mais lá para frente ainda, não seriam no quarto ano, né? Não lembro agora, da grade de cabeça, assim, eu não lembro, mas eu acho que você tem razão, é no quarto ano, controladoria é um semestre e orçamento é outro no quarto. No terceiro é finanças, avançada, tributária, teoria avançada e teoria da contabilidade, acho que são essas. E uma optativa, não sei se ética também. Então, assim, daí eu escolhi por esse caminho, não sei se é o ideal, né? Conversei com outro colega que trabalha junto comigo, que está fazendo está fazendo educação física, ele falou assim, não tem jeito, tem que, né, você tem que escolher ou, né, eu tinha pego lá 6 disciplinas, ele falou assim, ou você está ficando louco, ou você está ficando louco ou quer ficar, né? Foi as palavras dele, porque não tinha. Aí fiquei com as 3, assim, do núcleo do curso. Até porque, assim, no presencial, no presencial não, desculpe, no remoto, obrigatoriamente a gente tem que fazer aquelas atividades de frequência, porque a frequência é medida por isso. Então, querendo ou não, já é um trabalho a mais que vocês têm, que no presencial, né, tudo bem, a gente pede para que vocês façam, às vezes a gente dá um tempo em aula para você fazer, mas a gente tenta otimizar isso, justamente para tentar ajustar essa realidade de vocês com a disciplina. Então, um exercício de frequência que eu peço para vocês fazerem na semana, no presencial, vocês fazem um dia em sala, entendeu? Durante o horário de aula, quando há essa certa folga para isso. Entendi. Entendeu? Então, acaba que o remoto, pelo próprio regulamento dele, ele acaba sendo puxado nesse sentido. Então, são todos os professores pedindo as mesmas coisas que eu falo em relação ao número de atividades ao mesmo tempo. E aí eu tenho amigas que são alunas, elas falam, vocês acham que a gente não faz outra coisa, não? Não, a gente sabe o que vocês fazem, a gente faz também, mas infelizmente é o que o regulamento pede. Então, a gente tem uma norma e essa norma ela precisa ser seguida. Sim, paciência. Prós e contras, né? Mas é isso. Obrigado, professora. De nada, imagina. Mais alguém quer comentar alguma questão? Bem, pessoal, então eu vou só pontuar algumas coisas aqui que alguns colegas me questionaram em relação, por exemplo, depreciação acumulada. Um colega de vocês me perguntou o seguinte, como eu calculo depreciação acumulada sem valor residual? Quando eu não tenho valor residual de um bem, significa que ele será integralmente depreciado. Se eu não tenho valor residual para ele, atribui-se que o valor residual é 0, já que o valor residual representa o valor que esse ativo possivelmente que seria obtido com a venda desse ativo ao final da sua vida útil. Então, se ele não tem valor residual, atribui-se valor 0. Lembrando que o valor residual é diferente de 0, ou não é que é diferente, ele pode ser, né, diferente de 0 para fins societários. Para fins fiscais, todos os bens têm valor residual 0. Isso porque, se o valor residual for determinado pela empresa para fins fiscais, eu posso dizer que o meu computador tem valor residual 500. O Ersan pode ter um computador idêntico ao meu e para ele o valor residual ser 1.000. Com isso, o valor depreciável desses equipamentos para nós dois será diferente. E aí isso vai implicar na depreciação, isso implica no ganho de capital, isso implica em várias outras coisas. Que aí também tem a questão tributária, que eu não posso tratar contribuintes iguais, né, já que nós temos o mesmo equipamento, de maneira diferente. Então, por isso, para fins fiscais, atribui-se valor residual 0.
para fins societários, pode haver, né, um valor residual que a empresa espera obter com a venda desse ativo ao final da sua vida útil, que seja diferente de zero. Quando tem, por exemplo, o bem deprecia 20% ao ano, significa que a vida útil desse ativo corresponde a 5 anos, porque o ativo será 100% depreciado ao final de 5 anos. Claro que isso se a sua vida útil ela não for alterada. Tudo que a gente fala aqui, a gente fala para fins societários. Por exemplo, quando vocês chegarem na disciplina de contabilidade tributária, o professor Souza vai falar para vocês, veículos têm vida útil de 5 anos, máquinas e equipamentos têm vida útil de 10, que mais? Edifícios têm vida útil de 25 anos. E aí vocês podem fazer esse questionamento, tá, mas lá na disciplina intermediária, nós não vimos que a vida útil, a empresa deve definir com base no tempo que ela espera ficar com o ativo, ou por quanto tempo aquele ativo é capaz de gerar fluxo de caixa para a empresa? Sim, isso permanece. Porém, na disciplina de contabilidade tributária, o professor Souza vai seguir o regulamento do imposto de renda. E lá está dizendo que máquinas e equipamentos têm vida útil de 10 anos. Por esse motivo, quando há diferença entre a vida útil contábil, que é a vida útil societária, e a vida útil fiscal, há necessidade de fazer os ajustes no LALU, que é o livro de apuração do lucro real. Falando em LALU, aproveitando esse ponto, também surgiu uma dúvida de um colega, onde ele questionou como que seria feita a apuração do LALU. O LALU, né, como eu falei já em alguns outros momentos, é o livro de apuração do lucro real. A empresa ela pode apurar o lucro real, que ela chama, né, que é a modalidade de tributação dela, trimestralmente ou anualmente. E aí, quando ela faz anualmente, é necessário fazer o recolhimento mensal por estimativa, tá? E por que para as outras modalidades de tributação eu não faço o ajuste entre a depreciação fiscal e a societária? Porque tanto o lucro presumido como o simples nacional, as empresas são tributadas pelo seu faturamento. Então, não há necessidade de fazer ajustes no lucro fiscal, digamos assim. Então, eu só vou fazer esses ajustes no LALU. Obviamente, o LALU, quando a empresa apura o lucro real. E aí, o LALU, ele vai ser apurado de acordo com a forma que a empresa apura o lucro real, seja trimestralmente ou seja anualmente por estimativa, tá? É como se fizesse um recolhimento diferido. Como se fosse anualmente por estimativa, o nosso carnê-leão de pessoa física. Não sei se vocês já ouviram falar. No carnê-leão, você vai recolhendo todo mês um determinado valor, e aí na sua declaração de ajuste anual, que normalmente ocorre no período de março e abril, você, se você tem a pagar 1.200 e você já pagou no carnê-leão 1.000, você só vai pagar 200 de diferença. A mesma coisa com as empresas. Só que nesse caso não é facultativo, é obrigatório fazer esse recolhimento mensal por estimativa quando a empresa optar pela apuração do lucro real anual, ok? Uma outra dúvida em relação ao imobilizado foi, a maior parte das dúvidas foram tributárias. Não, a princípio não seria da nossa disciplina, mas eu gosto de sempre esclarecê-las para que vocês não fiquem com isso, né, na cabeça, enfim, que a dúvida seja esclarecida para vocês. A outra pergunta, se eu tenho uma empresa no Paraná e compro uma máquina de Santa Catarina, qual será a alíquota do ICMS? Gente, ICMS é um mundo. Primeiro que é o imposto estadual. Cada estado tem o seu regulamento de ICMS. Um produto que é isento aqui no Paraná pode ser tributário em Santa Catarina, pode ser tributário em São Paulo e vice-versa, entende? Então, pode ter alíquotas diferentes, tratamentos tributários diferentes. Mas, em geral,
o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Existe uma alíquota que a gente chama alíquota interestadual, que são operações entre estados. Se eu estou no Paraná e estou comprando de Santa Catarina, a empresa, né, quem vai emitir a nota, no caso, é a empresa que está vendendo. Ela quem vai recolher o ICMS. Sendo a máquina, eu vou, né, me beneficiar desse crédito SIAP, que é o que nós apropriamos em 48 meses. No entanto, como eu estou comprando a máquina de Santa Catarina, nessa nota fiscal, não vai vir destacado 18% de ICMS, como vocês estão habituados a tratar. Aquela alíquota de 18% seria para operações dentro do estado do Paraná ou dentro de cada um dos seus estados, dentro de Santa Catarina, dentro de São Paulo, enfim. E aí, se eu estou adquirindo um bem de um outro estado, vai vir destacado na nota esse ICMS interestadual, né, que o destinatário vai estar no Paraná. Então, vai vir destacado na nota fiscal 12% de ICMS. Esses 12% de ICMS vai ser o que a empresa que vendeu o produto, no caso a máquina, vai destacar na nota. Sim, vai ficar por isso mesmo, senão seria um incentivo, vocês concordam, para cada vez mais as empresas comprarem de fora e não fomentar o consumo local. Então, o governo, muito esperto, ele tem o que a gente chama de DIFAL, que é o diferencial de alíquota, que ele é aplicado para bens de natureza permanente, ou seja, quando você compra um ativo para o seu uso. E temos também o ICMS antecipado. Seria o caso, por exemplo, de eu comprar um estoque de mercadoria para revenda de uma outra região. Como que funciona o DIFAL, que seria aplicado nesse caso do imobilizado? Eu adquiri uma máquina de Santa Catarina e estou no estado do Paraná. Vem faturado ICMS, em geral, 12%. Qual é a alíquota interna do ICMS no estado do Paraná? 18%. Em geral também, tá? Eu não estou entrando aqui nas particularidades, porque isso aí é um assunto a ser tratado lá na disciplina de contabilidade tributária. Entre 18 e 12, desculpe, nós temos uma diferença de alíquota de quanto? De 6%. Então, esse 6%, que é o que chamamos de ICMS de FAO, é o que será recolhido para o estado do Paraná, tá? Esse diferencial de alíquota. E, no caso dessa máquina, vamos imaginar que eu sou uma empresa que vende tratores. Comprei tratores para revenda em Santa Catarina. E aí, quero vender esses tratores aqui no estado do Paraná, que é onde é a minha sede. Nesse caso, não é mais o ICMS de FAO, já é o que a gente chama de ICMS antecipado. A Receita Estadual, né, atribui um percentual de lucro sobre essa compra, e aí ela vai tributar os 18%, considerando os 12% que já foram pagos. Como assim? Vamos imaginar que veio, são 10 mil de mercadorias, que veio com ICMS de 12%, que seria 1.200. Vamos imaginar que esse produto tem um percentual de presunção para lucro de 50%. Então, vocês concordam que esses 10 mil vão virar 15 para a empresa? Nesses 15 mil, que seria, digamos, o percentual de lucro sobre essas máquinas, 18% de ICMS seria 2.700. Como já foi pago 1.200, que vai ser o que vem destacado na nota, né? Então, teria um ICMS antecipado de 1.500. Então, esse ICMS antecipado, ele é pago antes mesmo de você vender essas mercadorias. Então, nesse caso, é como se fosse uma penalidade, já que você não está comprando de um fornecedor local. Então, você vai ter que arcar com esse ICMS antecipadamente, já que você está adquirindo de um outro estado, ok? Professora, uma dúvida. Oi. O hipótese do ICMS antecipado seria somente se eu comprasse essa mercadoria com intenção de revenda? Sim. Tá, não, beleza. E daí depois, quando eu revender,
eu faço esse encontro de contas ou como que fica? Não, aí quando você vender, você já vai ter recolhido o ICMS, né? Ainda que eu venda num valor acima do que foi presumido? Não, aí se você vender no valor acima, aí você vai ter que gerar uma diferença, né? Pra pagar a diferença daí. Isso, Tá, exatamente. beleza. Até porque na nota fiscal, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Aham. Então, a própria Receita, na hora que você faz todas essas operações, ela já fica sabendo qual foi o valor de venda e vai gerar. É como se esse antecipado fosse um diferido, entende? No Aham. sentido de que eu só fiz antecipação de um pagamento. Tá, e por que você vendeu por um valor superior? Simplesmente porque o meu preço de venda não é o preço que a Receita atribuiu, né, como percentual de lucro. A Receita, vamos imaginar, atribuiu uma margem de lucro de 30%, mas o meu produto tem uma margem de 50%. Entendi. Entendeu? E o cenário contrário, que eu venda por um preço menor, então, consequentemente, eu posso Ficar com o utilizar como crédito. crédito. Tá. Isso. Não, beleza. Obrigado, Na professor. apuração do ICMS, tá? Mas isso foi só a título de curiosidade, a gente não vai tratar aqui. É só para quando vocês chegarem lá na disciplina do professor Souza, vocês já terem essa noção, tá? Ah, tá, não. Beleza. Obrigado, professor. De nada. Oi, professor, eu tenho uma perguntinha, Alexandre. Oi, Alexandre. Pois não. A minha é mais básica aqui do pessoal. Eu tenho uma depreciação societária e a fiscal. A fiscal, se eu comprei uma máquina, ela vai, depois de 10 anos, ela vai zerar e eu não tenho problema de ficar usando uma máquina com valor fiscal zero. Porque Não. ela depreciou em 10 anos. Sim, para fins fiscais, né? Você está falando? Tá. Isso, Agora, no valor societário, que nem a professora comentou o exemplo dos ônibus, jamais eu posso usar um bem, uma máquina, enfim, que tenha valor fiscal, valor societário zero. Então, eu tenho que ficar monitorando isso ano a ano. Se eu tenho a intenção de ficar mais um ano, 2, 3, eu vou dando mais vida útil para o meu equipamento, é isso? Isso. O próprio CPC 27, que é o CPC do imobilizado, ele fala que anualmente a vida útil do ativo precisa ser revisada, justamente para evitar esse tipo de problema. Você não ter um ativo com valor contábil zero e ele está em pleno funcionamento. Então, essa revisão sistemática nesse sentido de programada, né, tem essa intenção. E aí, normalmente, é a área de engenharia quem faz esse processo, até porque nós, contadores, não temos condições suficientemente técnicas para avaliar esses tipos de ativos. Sim, e no caso que nem quando ocorre, a implicação é uma fiscalização, como que alguém pode fiscalizar ou punir algo nesse sentido que está usando um equipamento que não tem mais valor? Olha, o seguinte, se a empresa ela for uma empresa pequena, digamos, né, empresa de capital fechado, uma empresa familiar, sem muitas movimentações, que ela só apura o balanço uma vez ao ano, acaba que isso passa despercebido, até porque, imagine uma lanchonete, uma pessoa que vende lanche, possivelmente ele só vai fazer a contabilidade se ele tiver obrigado, né? E aí ele não usa de fato, ele não sabe a relevância que a informação contábil dele tem para a tomada de decisão. A gente acaba visualizando que a informação contábil ela acaba tendo um impacto maior em grandes empresas, né? Empresas que são listadas em bolsas, empresas de grande porte, como a Renault, por exemplo, como a Volvo, várias empresas que estão aqui no Paraná. E essas empresas, elas têm um controle muito severo disso. Tem tanto auditoria interna quanto auditoria externa. Se a auditoria interna, que é um próprio órgão, né, de staff, digamos assim, de controle, se a auditoria interna não perceber, possivelmente isso não vai passar despercebido pela auditoria independente. E aí vai ser necessário, né, por vezes, lá na disciplina de auditoria, vocês vão ver que tem o parecer limpo, o parecer com ressalvas e o parecer com abstenção de opinião. E aí, caso isso seja realmente relevante, seja, né, um volume de ativos considerável que esteja nessa situação, possivelmente o auditor vai dizer que não tem condições de avaliar aquele item, vamos supor, do imobilizado em função desse contexto. E, por vezes, ele pede até para que seja, como que eu posso dizer,
Que a empresa revise esse item para que seja emitido realmente algum parecer de auditoria. E aí essas empresas de auditoria independente acabam que são quem elas conseguem passar uma credibilidade bem grande para os usuários externos da contabilidade. Então, sem esse parecer de auditoria, as ações das empresas de capital aberto, elas tendem a cair consideravelmente. Foi o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras, lá no início da Lava Jato, ela não incluiu os custos de corrupção dentro dos seus balanços. E, posteriormente, né, a empresa, não lembro qual foi a Big Four que auditou a Petrobras naquele momento, mas ela se absteve de opinião, ela disse que não iria emitir nenhum parecer até que as perdas por corrupção fossem incluídas no balanço e na DRE da Petrobras. E aí depois isso se reverteu, não se reverteu, né? Para no sentido de vocês não pensarem que é uma reversão, mas isso ficou muito claro nas perdas por impairment. Então, no momento que a Petrobras teve altas perdas por impairment, no seu balanço, naquele momento, estava visualizado os custos da corrupção, e aí sim a empresa de auditoria emitiu o parecer. Então, a fiscalização acaba sendo nesse sentido. Fez de um jeito que não está adequado em compliance com a norma, a auditoria interna não percebeu, possivelmente se for algo realmente de grandes proporções, a auditoria independente ela vai se abster de opinião até que uma nova posição seja informada. Agora, se o ativo está com valor contábil zero, né, que dificilmente isso ocorre nesse tipo de empresa, aí não tem muito o que fazer, vai ser dar baixa desse ativo e constituir novos ativos para esse tipo de operação. Ficou claro, Alexandre? Não, ficou sim. É porque a gente tem bastante equipamento que tem mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e comumente assim a gente fala, não, esse equipamento já está depreciado. Então, ele está depreciado fiscalmente, mas não no sentido do patrimônio, né? Porque Você já chegou a ver lá? Não, eu sei porque você é da área de engenharia, né? Eu sou da área de engenharia. Mas você já chegou a ver com a área financeira, se ele Não, realmente... mas eu vou perguntar, porque a gente sempre comenta e fala, não, essa linha já está depreciada, né? Que ela já está paga, né? Mas eu acho que pensando do lado fiscal, Tá né? pensando também no lado de payback, né? Tá paga no sentido, também. já produziu tantos carros que já pagou o custo dessa linha, né? Mas provavelmente ela deve ter um valor ainda societário. Societário com certeza deve ter, e dependendo do equipamento, do que seja lá, é porque assim, eu falo em linhas gerais, né, mas dependendo do uso da máquina, pode ser que tenha máquina que tenha uma vida útil maior que 10 anos, sabe, tem que ver realmente a legislação fiscal e enquadrar adequadamente dentro daquela tua realidade. Mas por curiosidade, se você tiver oportunidade, faça isso. Tá, não sei se a área financeira já chegou a pedir a vocês, da área de engenharia, estimativa de vida útil de algum bem, ou se realmente tem uma área de... Quando a gente compra, a gente já fornece a expectativa da vida útil. Tá, mas anualmente, alguém faz isso? Aí, pra gente, não. Nunca ninguém questionou. Não sei se é na França que isso é feito também, né? Mas deveria ter alguma ligação aqui com o Brasil, porque, enfim, precisa avaliar lá se o bem está em pleno funcionamento, se tem alguma necessidade de manutenção, de reposição. E aí ele já fica afetado aos centros de custos, então aí já envolve outra disciplina lá de custos que... Sim, o orçamento também, o budget, né? Quanto que está gastando com aquela máquina em manutenção, enfim, se vale a pena continuar com ela ou comprar uma nova, né? Entendi. E aí, pessoal, tem mais alguma dúvida em relação ao imobilizado? Professora, eu tinha ficado com uma dúvida com relação aos impostos de PIS, COFINS. Só um minuto, Amanda, peraí, deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Oi. Então, eu reparei que nos exercícios a gente utilizou a apuração em cima da depreciação mensal fiscal. Sim. Do físico na contabilização.
Só que nos exercícios a gente fez em cima do valor societário. Aí eu fiquei meio na dúvida com relação a isso. Qual exercício que você está falando? Do imobilizado? Isso, de imobilizado. Eu tô aqui com o exercício 5 aberto da aula, e daí já no 1 a gente já faz já faz sobre o valor de 150 mil, daí acho que a gente nem faz a apuração ali da depreciação fiscal para fazer o PIS e COFINS na correção. Deixa eu abrir aqui. Tá bom. Na aula foi qual? O exercício 5, acho que... Não, teve vários, assim, mas o que eu tô aberto aqui é o exercício 5. Não é. Peraí, eu tô na venda do imobilizado, não é? É no registro da depreciação. Tá. Um pouquinho antes da venda. Tá, eu já achei. Despesa de depreciação, aí eu tirei o crédito de PIS e COFINS e registrei a depreciação acumulada, correto? Isso. Tá, e qual é a tua dúvida? É que assim, a gente fez o PIS e COFINS sobre o valor da depreciação mensal fiscal, que a gente calculou Sim, ali os 15%, né? E é sim, diferente da depreciação mensal fiscal da societária. Aí no sim. exercício da aula a gente fez sobre o valor societário, não fez? Aí eu fiquei na dúvida, quando que eu tenho que fazer um ou outro. É que assim, ó, a depreciação, nesse exemplo que você está falando, a depreciação societária foi 899 depois que eu tirei os créditos de PIS e COFINS, ok? Uhum, E a fiscal foi 1.087. sim. Então, gerou uma exclusão no LALU de 188 no Uhum. mês. E no ano, multiplicados por 12. Eu não estou conseguindo entender qual é a tua dúvida. É que assim, prof, a gente fez ali, a gente achou a depreciação societária e a depreciação fiscal, certo? Certo. Que são diferentes. A depreciação mensal societária é 1.000 e a depreciação mensal fiscal é 1.087. Isso mesmo. Sim. Aí a gente fez o PIS e COFINS sobre a depreciação mensal fiscal. E daí eu fiquei na dúvida com relação a isso, se eu faço sobre o valor da depreciação fiscal ou sobre o valor da depreciação Ah, societária. não. Você vai fazer pelo. Entendi agora. Você vai. Só um minuto. Você vai fazer pela depreciação fiscal. A não ser que você queira fazer, digamos, duas vezes, entende? Porque se para fins fiscais a depreciação que vale é a depreciação fiscal, então o PIS e o COFINS também serão recuperados com base na depreciação fiscal, entendeu? Entendi. Aí no caso do exercício ali de presença, a gente não precisou fazer a depreciação fiscal, daí por isso que a gente fez direto sobre o 150 mil, o PIS e COFINS? Aí deixa eu abrir aqui o exercício. É o 6, exercício de frequência 6, é isso? Não. Ah, É o 6, eu abri o 5. Só um minuto, deixa eu localizar ele aqui. que na verdade a gente não fez sobre a depreciação. Acho que eu já entendi minha própria dúvida. Deixa eu ver, eu não tô, deixa eu ver só um minuto se eu acho aqui para te responder com certeza. Tá, na questão 1 abri, achei. Isso, aham. A gente fez direto sobre o valor total, né? Aí no caso do exercício 5, a gente fez sobre o valor fiscal que a gente estava fazendo sobre a depreciação mensal. É que assim, em algum momento aí do material, eu falei que o PIS e COFINS, ele pode ser utilizado o crédito ou na aquisição, que foi o que a gente fez aqui no exercício 1, de frequência, ou mensalmente de acordo com a depreciação, entendeu? Ah, entendi. Aham, tá bom, eu não lembrava disso. Aí, justamente, eles estão apropriados de não apropriados, mas o crédito ele está sendo utilizado de duas maneiras diferentes, né? Antigamente tinha que ser mensal, utilizando a depreciação, e aí posteriormente foi até, deixa eu ver se eu acho aqui, para te dizer bem certinho qual é a parte. Tá bom. Eu acho que está no.
da venda. Ó, a lei 12.546/2011 determinou que os créditos de PIS e COFINS na aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e serviços poderão ser compensados imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012. Então, Amanda, anteriormente a essa legislação, eu só poderia utilizar os créditos de PIS e COFINS de acordo com a depreciação. Uhum. Posteriormente, eu posso fazer da forma que está no exercício de frequência 6, na questão 1. Eu já posso, né, depois de julho de 2012, eu já posso compensar integralmente, imediatamente, o PIS e a COFINS. É só um detalhezinho da legislação fiscal. E aí, quando eu aproprio pela depreciação, eu já faço o crédito de PIS e COFINS pela depreciação fiscal, entende? Uhum, entendi. Uhum. Belezinha. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente, em relação ao imobilizado? Bem, não havendo mais nenhuma dúvida, o nosso próximo assunto se refere às propriedades para investimento. Vocês já ouviram falar em propriedades para investimento? Sabe o que elas representam? Nunca ouvi falar, professor. Não? Uma propriedade para investimento, vamos imaginar o seguinte: você adquire um imóvel, você adquiriu uma casa, ou construiu uma casa. Só que você não vai morar nessa casa, essa casa não vai ser utilizada na atividade operacional. Você adquiriu esse bem com a finalidade de obtenção de renda. Obtenção de renda, normalmente, por meio, de aluguel. Então, seria adequado eu registrar esse tipo de ativo como um ativo imobilizado? Se analisarmos o conceito de ativo imobilizado, seriam todos os bens, né, que fazem parte da atividade operacional da empresa, que de alguma forma eles contribuem para a manutenção dessa atividade, seja uma máquina, seja um computador, seja um veículo. E aí você não adquiriu isso com essa finalidade, esse prédio, essa casa. Você adquiriu com a finalidade de obter renda, como se fosse um tipo de investimento. Então, nesse caso, o CPC 28, que trata das propriedades para investimento, nos fala que esse bem terá um tratamento diferente. Ele não será classificado no ativo imobilizado, ele será classificado dentro do grupo do não circulante, dentro dos investimentos, mas com a nomenclatura de propriedades para investimento. E o que muda em relação ao ativo imobilizado? O que muda é a sua forma de mensuração. Enquanto o ativo imobilizado está lá mensurado a custo histórico, deduzidos de depreciação e perdas por impairment, a propriedade para investimento, ela é mensurada inicialmente ao seu custo e posteriormente a empresa pode escolher entre o método de custo e o valor justo. Obviamente que pela própria natureza desse bem, a maior parte das empresas optam por mensurá-las no caso, né, as propriedades para investimento, a valor justo. E aí, dentro das propriedades para investimento, o que é que nós temos? Pela definição desse elemento, seria todo terreno ou edifício adquirido com a finalidade de valorização de capital ou obtenção de renda por meio de aluguel. Então, se você tem um bem e esse bem você aluga, possivelmente vai ser classificado dentro de uma propriedade para investimento. E aí, posteriormente, a mensuração subsequente será a valor justo.
é importante que isso esteja bem claro, né? Pela própria definição do CPC, o pronunciamento fala em terreno ou edifício, então está, de certo modo, bem limitado, mas que tem que ter essas duas características. As duas não, pelo menos uma delas, destinadas à valorização de capital ou obtenção de renda, mas nada impede também que sejam as duas, tá? E aí, é importante que a gente saiba disso, vocês como futuros contadores, porque o impacto contábil dessa classificação pode gerar diversos, como que eu posso dizer, diversas situações, no sentido de que, não sei se vocês já ouviram falar em holding familiar. Já ouviram falar nisso? É uma combinação entre o direito e a contabilidade, mas eu vou explicar daqui a pouco o que seria esse contexto. Já ouviram falar em holding familiar no processo de sucessão? Não é sucessão, agora eu estou querendo achar o termo jurídico e não me vem à mente. Deixa eu ver se eu lembro. É tipo assim, uma família tem o patriarca que falece, aí ele vai deixar um conjunto de bens, e aí, muitas vezes, são utilizados esses holdings, direito sucessório, achei. Então, essa classificação contábil em imobilizado ou em propriedades para investimento impacta até no direito sucessório, no caso dessas holdings familiares. Não sei se vocês já ouviram falar, mas como eu estava comentando, hoje em dia, vamos imaginar que seja uma família, a mãe, o pai e os filhos. E aí é uma família muito rica que tem muitos bens. Eles criam uma empresa, e essa empresa, normalmente, ela só tem a finalidade de administrar bens, é o que a gente chama de holding, né? E todos os bens dessa família são integralizados como parte do capital social dessa empresa. Claro que se o bem está no nome da mãe, a mãe quem vai integralizar. Se o bem está no nome do pai, o pai vai integralizar. E acaba que os filhos ficam, às vezes, com cotas mínimas. Mas qual é a finalidade disso? Quando há uma morte, né, e digamos que seja uma família muito rica, todos os bens para passar para os filhos, para a esposa, enfim, vai existir não na meação, né, que seria os 50% que a esposa naturalmente já tem direito se for comunhão parcial de bens. Mas na herança para os filhos, por exemplo, vai incidir um imposto chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. E aí a finalidade de constituir essa holding é justamente driblar essa cobrança, esse fato gerador do ITCMD, porque aí deixa de ser é porque eu não vou saber assim as expressões jurídicas corretas, mas deixa de ser não uma briga, mas deixa de ser uma questão, né, de incidência de TCMD e passa já para as questões empresariais que envolvem o direito empresarial. E aí, onde é que eu quero chegar com as propriedades para investimento? O ITCMD, ele é um imposto estadual, então cada estado tem a sua legislação. Alguns estados estabelecem que a base, né, para cálculo, porque mesmo no direito sucessório, né, nesse caso dessa constituição de empresas, há uma cobrança, né, para as cotas para haver uma nova reorganização societária, há essa cobrança do ITCMD, no entanto, numa alíquota menor. E aí, alguns estados falam que a base de cálculo vai ser o valor apurado no balanço patrimonial. Alguns outros estados dizem que vai ser o valor de mercado do bem. Então, onde que está a propriedade para investimento aí? A propriedade para investimento está no sentido de, se for um bem, né, de uma holding familiar, classificado como uma propriedade para investimento, ou está lá no imobilizado, e não deveria ser imobilizado, mas deveria ser uma propriedade para investimento, então, essa classificação seja
num determinado item do balanço, ou seja, em outro, ela vai impactar no fato gerador para a incidência do tributo. Então, a forma como o contador está classificando esses itens pode impactar em situações que a gente nem imagina, como essa, por exemplo, do direito sucessório. O mais comum é que os próprios estados eles tenham peritos, né, e esses peritos façam avaliações desses bens. Mas quando não, se for ou o bem não for assim um valor muito expressivo, pode ser apurado por meio, né, de valor levantado em balanço. E daí a nossa responsabilidade na hora de fazer, não fazer a avaliação, porque a gente não faz, mas enfim, de atribuir valor a esses elementos do balanço patrimonial. Não sei se ficou claro para vocês, mas é uma área que eu estou querendo estudar agora, essa questão do direito sucessório, holding familiar, com essa parte tributária, mas foi só mesmo a título de curiosidade, para fomentar uma sementinha aqui em vocês, de situações que a gente nem imagina que a contabilidade se faz presente. E o que me chamou a atenção para estudar esse campo é que, né, o pessoal da área jurídica, eles têm, de certo modo, uma certa dificuldade em compreender alguns termos contábeis. Quando eu estava discutindo isso até com a procuradora aqui do estado do Paraná, ela me falou que não imaginava que houvesse essas classificações que impactassem isso na forma de avaliação, já que o imobilizado é custo, propriedade para investimento normalmente é valor de mercado. Então, assim, a junção dessas duas áreas, ela é bem interessante no sentido da gente poder contribuir com a área jurídica e a área jurídica também poder contribuir conosco, tá? Então, foi só realmente para despertar um pouco a curiosidade de vocês em relação a esse assunto, ok? Alguma dúvida? Bem, pessoal, o link então já está disponível para vocês no YouTube dessa videoaula, tem aproximadamente 2 horas. É um assunto relativamente tranquilo, e aí vocês vão ver a videoaula hoje e amanhã. Na quarta-feira, podemos esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham em relação a esse assunto, e aí já iniciamos o PL. O PL ele é um pouco mais demorado, porque nós vamos dividir entre capital social e reservas de capital, reservas de lucros, e depois na distribuição de dividendos, ok? Ok. Então, boa noite, pessoal. Boa semana e até quarta. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Até quarta. Boa noite, professora. Até. Tchau, tchau.